Olá você que está nos acompanhando, bem-vindo a mais um episódio do Open Business, comigo, Alec Coelho, com Pedro Lana Badaró e com uma convidada muito especial, uma amiga minha, pessoal, Lívia Ribeiro. Lívia, é ótimo te ter aqui hoje, tá? Muito prazer em ter você aqui hoje, é uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo. E hoje, gente, a gente vai falar com Lívia sobre ILPIs, porque não sei se vocês sabem, Lívia, ela é a dona do Orquídeas Residencial Sênior. Lívia, pode falar, se apresentar aí para o público direitinho. Oi, pessoal. Meu nome é Lívia. Eu sou gestora e sócia do Orquídeas Residencial Sênior, que é um residencial que existe há 5 anos aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha. E é com muito prazer que eu venho aqui hoje falar da nossa trajetória, que é uma trajetória muito bonita. Eu falo que, apesar de ser um negócio, é uma missão, porque cuidar é algo que tem que vir de dentro e você realmente tem que gostar, né? E encontrar quem goste também para poder encarar esse propósito junto com você. Fala um pouco pra gente sobre a história do Orquídeas e a sua história em relação ao início do Orquídeas. Como é que foi? O Orquídeas Residencial nasceu a partir de uma necessidade de família, onde uma das cofundadoras, a Eliana Rodrigues, estava procurando um lugar para sua avó, e ela morava no interior, né, de Minas, e ela procurava em Belo Horizonte um local para cuidar dela. E a partir do momento que ela iniciou essa procura, teve-se essa ideia de montar um lugar aonde pudesse suprir o que naquele momento não era encontrado naqueles lugares para acolher a avó. E com isso, o Orquídea surgiu. A gente idealizou um ambiente que pudesse suprir realmente as necessidades de pessoas idosas, que tivesse um espaço com bichos, fosse ao ar livre, um lugar plano, para que o idoso pudesse realmente explorar a natureza desse lugar. Nós somos pessoas do interior, onde fomos criados com o pé no chão, junto com os nossos avós, e a gente consegue ver isso como uma necessidade dessas pessoas mais idosas. E assim, a gente encontrou, onde é hoje a sede do Orquídeas Residencial, um lugar que deu certo dentro dos nossos sonhos. E para completar os nossos sonhos, tem uma pessoa maravilhosa também, que fez possível tudo isso acontecer e faz até hoje, que as pessoas não o veem nas redes sociais, não vê ele aí aparecendo, mas é o nosso Papai Noel, é a pessoa que está por trás dando para a gente todo o suporte, toda a força e todo o alicerce no Orquídeas, que é uma pessoa chamada Donizete, que eu não poderia deixar de citar aqui hoje. Sabe muito bem, sabe que o nosso país, de um modo geral, para quem é empreendedor, tem que ter estômago para burocracia. No Sim. caso das normas de LPI, eu acredito que não seja diferente, por se tratar de idosos, seja algo que está até um pouco além do que abrir, por exemplo, um restaurante ou algo assim. Como que funciona para essa parte? Regulamentação, tanto das normas, para que se funcione uma né, ILPI nesse sentido. Hoje nós somos regidos pela RDC 502, né, de 2021. E essa RDC é o que norteia todas as nossas ações. E independente dela, eu acho que a pessoa que tem um propósito de responsabilidade tem sempre um desafio muito grande a seguir. Eu vou dar um exemplo. A gente hoje não é somente a vigilância sanitária, né, a quem a gente responde por essa RDC. Temos também o Ministério Público, que hoje eles fazem uma fiscalização muito sistemática mesmo nas casas. Então, é extremamente importante que quem pense em ter um negócio nesse sentido tem que realmente seguir todas as normas que norteiam esse negócio. Entendi. Tirando essa parte de norma, é bem sabido que antigamente a gente tem um histórico, né, de popular, das pessoas popularmente falarem, como casa de idosos, como internato, como espaço onde você deixa, né,
como se estivesse abandonando alguém. E, ao contrário disso, pesquisando sobre casas de repouso, sobre espaços para idosos, pelo menos o que eu tive, principalmente vendo o seu espaço, do Orquídeas, é completamente diferente. A sensação de que você está em casa que tem mais de um, dois vovôs, entendeu? A sensação é literalmente que você está dentro de uma casa de vários vovôs. E como que funciona para vocês quebrar essa cultura, que é cultural, as pessoas acharem que, vou te colocar no asilo, né? A palavra asilo, né? A É muito pessoa tá pesada, asilada. né? É uma palavra que já vem carregada, já vem Sim. com um peso. E para os familiares, às vezes, falar, nós vamos colocar nossos pais na casa de repouso. Antigamente era um abandono. Os familiares e o próprio idoso sentia como abandono. Como é que tem sido para vocês hoje? Porque é uma quebra de padrão. A realidade, do meu ponto de vista, por exemplo, é que entre o idoso ficar dentro de casa, sofrendo, sem saber o horário do remédio, ou às vezes desorientado, porque junto com a idade vem outros cuidados que devem ser tomados, que tem sim no espaço de vocês, e no espaço como um todo, todos os LPIs hoje. Como que é para vocês quebrar essa resistência entre os familiares? Como tem sido esse processo dos últimos anos? Vocês já estão com quanto tempo de casa? 5 anos. 5 anos. Como é que nesse período tem sido para vocês? O que ocorre? Infelizmente, a gente enfrenta muito preconceito ainda. Não é somente de famílias. A gente enfrenta também preconceito de instituições. E quebrar esse paradigma, quebrar essa ideia de que esses lugares são asilos, né? Que antigamente ele tinha o sinônimo de abandono. E hoje não. Hoje a gente brinca que tem para todos os gostos e todos os bolsos, né? E a gente veio exatamente com essa ideia de mudar esse ambiente, que antigamente era um ambiente com uma característica hospitalar, né? E hoje não. Hoje já é um ambiente com cheiro de casa, com característica de uma casa normal, trazendo consigo a leveza. Inclusive, quando a gente teve a ideia do Orquídeas, a primeira coisa que a gente queria era realmente que o espaço fosse um espaço que tivesse liberdade, que tivesse espaço para atividade física, atividade de estímulo cognitivo, que essas pessoas pudessem realmente viver e não vivessem como estivesse ali para finalizar a vida. Não. Seria para elas realmente descobrirem uma nova fase da vida e entender que nessa fase eles podem sim descobrir outras coisas, se movimentar, se redescobrir também, porque enfrentar a perda da autonomia não é fácil. É o que a gente vê hoje o tempo inteiro, eles realmente, qual a dificuldade de entender essa perda de autonomia. E realmente o Orquídeas veio para quebrar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Logo que nós começamos, a gente via assim muitas casas, né? O hábito era aquela roupa branca, aquela característica hospitalar. E a gente de cara já queria algo colorido, algo que trouxesse realmente vida, vitalidade e que não lembrasse um hospital, porque envelhecer não é sinônimo de doença. Bom, um outro ponto que eu gostaria muito, que é até uma curiosidade, eu acho que é uma curiosidade que está aí do outro lado da tela, por que a gente já trouxe pessoas de saúde aqui? Porque dentro do espaço nosso Open Business, a gente trabalhou recentemente, a gente teve aqui a Mará, que tem a tecnologia da Cashbox, né? Da caixinha da Droganet. E agora estou trazendo uma ideia sobre uma visão comercial sobre o que é o mercado hoje, que é o mercado prateado, né? Que é o que mais cresce no país. Nós temos os idosos hoje, a cada vez mais. Eu acho que em 2030 nós estamos com uma média de idosos chegar a 30%, é algo nesse sentido. Eu não me recordo bem dos números. Mas antes de você ter o seu residencial, você trabalhava já no setor, dentro desse setor. Qual que é a diferença hoje do residencial particular para os residenciais públicos? No seu ponto de vista, existe uma diferença muito grande? Por que eu citei a Droganet, por exemplo? Ela tem hoje uma tecnologia onde já chega uma caixa com os remédios dos idosos todos separados. Isso dali é separado, por exemplo, pelos próprios farmacêuticos, né? Data, dose, tudo por farmacêuticos e não por outros profissionais que estão lá só separando o dia a dia.
E a gente sabe que muitos espaços que são públicos não tem esses farmacêuticos ali, por exemplo, para cuidar. Né? Vocês, eu acredito que também tenham, até porque Você mesma é enfermeira, né? Então, Enfermeira, sim, de isso. formação. Então, para você, antes de você abrir seu residencial, você chegou a enxergar no mercado essa carência do cuidado direto com o paciente idoso, até por conta do volume de idosos que estão chegando, consequentemente, com o volume de idosos, uma necessidade maior de cuidados. Como você vê essa evolução do mercado de idosos, não vou dizer mercado, mas do Instituto Idoso? Né? Nos próximos anos, que a gente tem visto como algo muito positivo para o nosso país, que tem aumentado a qualidade de vida, consequentemente a idade tem sido avançada, que é avançada com saúde. Então, hoje para você, como que você vê hoje o sistema público enquanto referência para ILPIs? Infelizmente, hoje, o investimento para a saúde do idoso, pro idoso em si, principalmente nessa fase onde a família não consegue mais cuidar, o investimento do setor público ele é muito baixo. Então, as casas realmente, claro que tem muito mais dignidade do que antes, né? Não é mais aquela casa aquele ambiente onde as pessoas ficavam de qualquer forma. Existe um cuidado, mas existe ainda uma deficiência de profissionais que possam ajudar nessa qualidade de vida dos idosos. De quando a gente começou para cá, eu vi uma melhora e uma ascensão dessa qualidade de estabelecimentos cada dia maior. Eu acredito que hoje no Brasil nós podemos dizer que a gente está próximo dos Estados Unidos nessa oferta desse tipo de serviço. Cresceu não somente no Brasil, como em Minas, né, digamos assim, mas no Brasil inteiro a gente vê muito investimento nessa área e as pessoas que estão entrando, que estão empreendendo, elas já não têm mais aquela visão de que é um lugar para depositar pessoas. Não, é um lugar para dar qualidade de vida e dar para ela o acesso a uma qualidade de saúde que boa parte deles pode até ter lá fora, mas ela não tem uma organização dessa rotina de vida como as casas proporcionam hoje, como é o caso do Orquídeas. Você está comentando sobre organização e qualidade de vida. Autonomia para o idoso, como é que funciona? Ele fica lá, existem idosos que, obviamente, pela própria qualidade de saúde dele, né, as deficiências de saúde, por aí vai, ele, obviamente, vai ter necessidade de ficar internado. Internado que é assim, dentro do local, sem espaço. Mas existe idosos que têm autonomia, eu vou ficar, não vou morar mais com meus filhos, quero morar lá, mas também quando eu quiser sair, livre, eu quero sair quando eu quiser. Existe isso. Existe também para as pessoas que, às vezes, são famílias, e as famílias, às vezes, vão fazer uma viagem mais longa. Muitas vezes esse idoso não pode ir por conta disso, mas aí tem que ficar aí 10 dias, 15 dias, 20 dias, para não ficar saindo passeando na casa de parente. Existe a possibilidade hoje, né, nas ILPIs, não só na sua, hoje existe, abrem as portas também para receber por temporada, e o idoso também, são duas perguntas, né, o idoso que quer ter autonomia de ir e vir, ele tem, e outra, aqueles que precisam de passar uma temporada, existe hoje essa possibilidade? Existe sim. Então, vamos dizer assim que esses ambientes funcionam uma boa parte na prestação de serviço, alguns como um setor meio hoteleiro. É claro que existe uma diferença de uma ILPI para um hotel, porque a gente tem as implicações legais, existem as fragilidades da maioria desses idosos que frequentam esses ambientes, né? Mas eles também, eu não sei, né, quais em BH absorvem essa demanda temporária, aquilo que o Orquídeas chama de day use, que é aquele idoso que pode ir, passar o dia, ou ele pode, a família foi viajar, ou ele próprio resolveu passar uns dias para relaxar um pouco e ficar livre dos afazeres da casa, da responsabilidade, enfim. Então, pelo que eu sei, tem sim esse serviço, ele é crescente e no Orquídeas a gente tem. Inclusive, quando você fez a primeira pergunta, que foi se tem idosos que têm essa liberdade, essa autonomia. Temos sim. Pessoas que têm essa liberdade de estar saindo, viajando, voltando.
E, inclusive, a liberdade de ficar o tempo que ele achar que deve no Orquídeas. Tem um caso mesmo muito interessante de uma pessoa que foi para ficar com a gente 4 meses. Eu sempre conto essa história porque eu acho que foi assim, foram um dos primeiros hóspedes da gente que foi para passar um período, fez um contrato de 4 meses, depois foi fazer uma viagem com a família para a Disney. Quando ele voltou, ainda era época da pandemia, tinha que ficar de quarentena, né, para a gente garantir a segurança dos demais que estavam. E aí ele me ligou e falou: Lívia, eu tô louco para voltar para casa. Quando que esse isolamento meu vai acabar? Porque ele ficou no apartamento, né, da família até que esse período passasse. E nesse dia, assim, eu acho que foi uma música para os nossos ouvidos, porque como era o início da casa, era tudo começando. Então eu acho que foi um termômetro para uma pessoa que, de certa forma, tinha uma autonomia de dizer que não voltava. E se sentiu em casa. Isso. E se sentiu em casa. Se sentiu em casa. Eu tô louco para voltar para casa. E a gente não achava que ele já havia trazido isso para si, sabe? Foi muito bom e tá com a gente lá até hoje. E é muito bom. Ou seja, o espaço, ele é um sinônimo de casa mesmo, Sim. né? E a autonomia da pessoa. Eu acho, esse é o meu ponto de vista, eu tenho idosos na minha família, eu tenho pessoas que são totalmente independentes. E minhas tias mesmo, minhas tias avós, umas cuidam da outra, é a coisa mais incrível que eu já vi, são todas mais idosas. E eu acredito sinceramente, gente, a autonomia e não se sentir abandonado, às vezes o idoso, do meu ponto de vista, vai se sentir mais abandonado dentro de casa, né, do que em qualquer outra circunstância. Ele tá lá, ele tá no espaço, e lidar com outras pessoas da mesma idade, não se sentir uma batata quente que está sendo passada de mão em mão. Inclusive, uma pergunta Entendeu? que eu tenho, hoje quantos idosos tem no Orquídeas? Hoje nós temos 22. 22. Você sente que essa questão de socialização, quando o idoso chega no primeiro mês, começa a ter essa interação com os outros idosos, faz diferença? Você consegue ver esse desenvolvimento junto com o idoso? Sim, sim. Nessa experiência da gente, pelo menos no Orquídeas, as pessoas, os idosos, eles demoram cerca de 30 dias para se ambientar. Eu também já recebi aqueles que já ficou 2 dias e falou, não volto mais. Eu vou ficar aqui, eu gostei daqui. E tem aqueles que realmente ainda têm resistência. Principalmente, uma coisa que a gente observa muito, aquele idoso que está na fase da perda da autonomia, geralmente por demência, né? Ele ainda tem uma parte que ele entende o que está acontecendo, mas ele tem o outro lado que ele já não pode mais responder por si. Mas aquele lado consciente dele comanda o querer. Então, quando ele chega para a gente tem que fazer realmente uma força-tarefa, em primeiro lugar, para acolher esses idosos, porque a sensação de perda, de abandono, por mais que as famílias estejam ali do lado, apoiando, mas a sensação de perder o cantinho deles, de perder o que eles gostam, que não é fácil, né? A gente fala que, claro, que não existe lugar melhor do que a casa da gente, do que o que a gente construiu, mas quando você se vê num ambiente diferente, num ambiente coletivo, onde existem regras, normas, rotinas, então essa adaptação ela demora. Mas a partir do momento que eles se adaptam a isso, é muito bonito ver eles conseguindo desapegar de algo que eles entendem que já não tem mais valor, que o que tem valor é o que vem de agora para frente, né? Ou aquele que não tem consciência, mas o corpo entendeu que aquele é o lugar dele. Eu não esqueço de uma senhora bem idosa, ficou com a gente um bom tempo, ela faleceu aos 96 anos, e ela demorou muito a aceitar, mas ela o tempo inteiro ela falava assim, eu quero minha casa, eu quero minhas coisas, mas eu quero levar todo mundo comigo para cuidar de mim. Ou seja, ela gostava do cuidado, ela gostava do ambiente, ela se sentia feliz com aquilo, mas ela queria o que era dela de volta, sabe? Então, desapegar, tem alguns que não desapegam. Eles, dentro de si, entendem que eles precisam desse cuidado,
mas eles ainda têm aquele apego. Vocês têm avós, vocês sabem o quanto as pessoas Sim. idosas são apegadas ao que é Com delas. tudo. E com o avanço da idade, esse apego, ele aumenta. E nesse caso em específico, a gente tem uma psicóloga no Orquídeas, e foi muito bacana que ela trabalhou muito tanto o desapego dos bens materiais, como também o preparo realmente para ir embora, né? Sim. Para aceitar a morte, que é algo que em determinadas condições ela já pode estar próxima, mas não é de uma forma dolorida, porque você está velho, vamos preparar você. Não é isso. É uma forma de desapegar e já Enxergar a ver história, enxergar o que sim, viveu, e que o que corpo o tem um corpo fim, tem isso. né? Que às vezes o prolongar daquilo ali muitas vezes pode agravar alguma doença que pode se tornar mais severa no futuro. Sim. Falando sobre isso, e até para quem está assistindo a gente, tem uma noção quantitativa, questão de custo-benefício, né? Vamos dizer assim, quantos profissionais da área de saúde estão hoje alocados dentro do residencial, no caso do residencial Orquídea? Eu acho que Por não quê? só da área de saúde. Hoje, o Orquídeas, ele dispõe de uma gama enorme de profissionais. Sim. Não somente de saúde, né? Você falou aí da psicóloga, mas o que que hoje o Orquídeas oferece para o seu hóspede, para o seu residente? Sim, nós temos hoje médico, que é muito importante, porque o idoso ele não precisa de sair, a menos que ele tenha um especialista ou um médico, né, que seja do desejo dele ou da família. A gente tem nutricionista, que é muito importante, porque o idoso, infelizmente, ele sofre muito com a questão da sarcopenia. Em sua maioria, ele tem hábitos alimentares extremamente errados e uma dificuldade também de aceitação e paladar. Então, ele tende realmente a se alimentar de forma errada. E no Orquídeas, a gente tem um cardápio balanceado e, além disso, esse acompanhamento nutricional para que esse idoso tenha ganhos na saúde. Temos fisioterapeuta. Fisioterapia, a gente tem fisioterapia em grupo, mas também aquele idoso que precisa de reabilitação, esse profissional também atende. Temos terapeuta ocupacional, é muito importante também, inclusive na admissão do idoso, principalmente, o terapeuta é que ajuda realmente a identificar essas fragilidades do idoso, né? Se ele é um idoso robusto, ou quais são as dificuldades dele relacionadas à atividade de vida diária, a atividades instrumentais. Temos educador físico. O educador físico é muito importante. Quando eu falei para vocês que o Orquídeas tem um espaço amplo, e o Orquídeas existe porque aquele lugar existe. E aquele lugar proporciona realmente uma vida de mais movimento e mais ativa. E esse educador físico trabalha com o idoso, o funcional, mas voltado para ele. Então, em grupos que realmente conseguem atender aquela proposta, tudo de forma bem cuidadosa, né? Não é como para qualquer outro jovem, mas atende às necessidades e às fragilidades. A pedagoga, que faz um trabalho espetacular também, que é um trabalho de estímulo pedagógico mesmo. A gente vê que o idoso, com o passar do tempo, ele passa a não escrever mais, a não assinar o nome, a não ler. Então, ele vai perdendo realmente essa coordenação motora fina, porque ele já não faz mais aquilo, ele já não quer ler, talvez por falta de desejo, pela questão da visão. E a gente trabalha muito essa questão, além disso, cálculo. E é um trabalho assim espetacular que um pouco depois que a gente abriu o Orquídeas, esse profissional ele não estava no nosso radar. E a Eliane, né, que é uma dessas profissionais, nos mostrou esse lado que é maravilhoso de ver alguém ler um texto, ver alguém interpretar uma música, fazer um cálculo, é muito interessante. Uma psicomotricista, que trabalha o que a gente chama de dupla tarefa. O idoso, ele tem uma dificuldade, por exemplo, de fazer alguma ação com as mãos ao mesmo tempo com os pés.
e é uma atividade, e ao mesmo Que tempo, trabalha o o cérebro também. cognitivo. É, o cognitivo. Tudo junto. Essa dupla tarefa, ela ajuda muito a trabalhar essa perda de funcionalidade, prevenção de quedas, o estímulo cognitivo também, porque o idoso ele perde a noção da profundidade, da lateralidade, e essas terapias, elas ajudam muito nesse processo. Só para poder então tentar colocar aqui para o pessoal que está do outro lado, que está decidindo onde e como cuidar do seu idoso. De um lado a gente tem que colocar que você está numa casa grande, que o idoso tem uma grande casa, junto com outros idosos, mas que vai ter, deixa eu só ver que são muito médico, é muita coisa. Médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, musicista, tem o musicista, psicomotricidade, educador físico. Peraí, se a gente está falando de uma situação aqui que é quase que um sonho, porque envelhecer em qualquer país é caro. Sim. Envelhecer com qualidade no nosso país, tendo em vista imposto, tendo em vista todos os custos, se você somar todos esses profissionais, que são profissionais necessários para ter uma rotina simples do seu idoso. Se somar tudo isso, vai dar para mais de 20 mil reais. Só da saindo de um para outro coisa. Entendeu? Então, assim, às vezes você tá lá com a mais idosa e tem praticamente um médico particular para cada um. Se a gente for olhar, se fosse fazer de forma rotativa, são quase a mesma quantidade de idosos para a mesma quantidade de profissionais da saúde para poder cuidar deles. Entendeu? Então, algo assim. A gente realmente tem uma gama de profissionais, além de ampla, grande. Quando eu estava falando sobre a questão do músico também, que é um ponto extremamente importante, uma das coisas que eles mais gostam também é música. E é impressionante como a música ela tem o poder de estimular esses idosos. Como que eles entregam na música o que muitas vezes eles não entregam numa outra atividade. É muito interessante. E além do músico, a gente também tem a parte que eu falo que é o coração da casa, nossos cuidadores. A gente tem uma parte desse coração é a cozinha, é de onde sai uma das coisas que eles mais gostam e que estimula um dos nossos sentidos, que é o olfato, e o principal, quem cuida, quem está ali colocando a mão o tempo inteiro. E é um dos profissionais que é a maior quantidade, né? Se eu for somar todo mundo que presta serviço no Orquídeas, a quantidade de cuidadores supera. Por quê? Porque são eles realmente que vão proporcionar tudo o que o idoso vai poder absorver. Por quê? Porque são eles quem cuidam tanto da higiene, são eles que têm noção de tudo o que está acontecendo com o idoso, porque aquilo é corpo a corpo, né? É algo muito grande. E realmente envelhecer tendo acesso a essa qualidade de vida, a essa gama de profissionais, a essa rotina, né? A rotina alimentar, a rotina de atividades, isso eu falo que são pessoas privilegiadas. E mais do que privilegiadas por ter acesso a tudo isso, elas são privilegiadas, acima de tudo, por estar no Orquídeas. Perfeito. Eu falo que lá tem uma coisa que não se vende e não se compra, que é realmente o amor ao próximo, que é realmente esse carinho, essa vontade de cuidar e essa alegria que tem. Eu falo que o que tem no Orquídeas começa pelo cheiro, é uma coisa que me chama muita atenção, cheiro. Eu acho que o cheiro, ele diz tudo sobre um ambiente. A alegria que fica no ar, também não adianta você tentar vender isso para o cliente, porque isso é sentido. Então, o que tem no Orquídeas é sentido. E todas as pessoas que estão e que já passaram pelo Orquídeas e que são sensíveis e que realmente têm sentimento, que conseguem absorver o que de bom as pessoas têm. Elas vão entender muito bem do que é o Orquídeas na vida das pessoas. Na minha vida, eu não sei nem o que dizer, porque
Assim, hoje é uma realização de pensar que a gente construiu algo ímpar, algo nosso, algo muito de dentro. E por falar, Lívia, de algo ímpar, não sei se vocês estão sabendo, mas agora você tem o InPlay Chip Controle. Sim, a Implantar agora tem planos de chip. Você vai ter internet, liberdade de ter internet em qualquer lugar. Você tem planos de Nossa. 5, 12, Nossa, 30, gente. 45 gigas. Gente, Assim. muito em conta, muito legal, liberdade de ter internet em todo lugar. Você consegue entrar em contato aqui pelo número 4141 0955. Falei certo, produção? 4141 0955. Lívia, você falou aí de uma gama enorme, né, de profissionais. Inclusive, acho que até esqueceu do fonoaudiólogo, não sei, não tenho certeza. Mas uma operação dessa tem o seu custo. Obviamente, a gente não vai perguntar valores, mas é algo que no fim das contas, deve ser algo que toma grande parte de todo o orçamento. A gente queria entender o peso que o peso que eu digo é uma satisfação, mas dentro dessa operação, o pessoal deve ser realmente o que mais puxa, né? A gente sabe que tem alimentação, tem energia, água, tem tudo, mas a operação deve ser de pessoal o que mais puxa. Eu tô correto? Sim, Explica um sim. pouco mais sobre. O cuidar exige muito, porque tudo é feito por pessoas, né? Então, eu acho que é o tipo de empreendimento que mais exige profissionais. Hoje no Orquídeas eu tenho quase 1 para 1. Então, realmente tem muitos profissionais que permeiam esse cuidado. E é um tipo de serviço realmente, ele é oneroso. Infelizmente, hoje no Brasil, deveria das pessoas poder ter mais acesso a essa qualidade. Isso não deveria ser algo para algumas pessoas, mas é um tipo de serviço oneroso. Então, todas as vezes que a gente inclui, que a gente propõe, é claro que tudo isso tem um custo, mas é sempre avaliado o que isso vai agregar na qualidade de vida desse idoso. Que está chegando a hora do nosso bate-bola. Eu queria fazer um bate-bola rapidamente comigo, com o Pedro. Pedro, você quer começar ou eu puxo? Bate bola, vai lá, pode começar. Certo. Lívia, qual é o seu local favorito no Orquídeas? Eu sei que é difícil, mas qual é o lugar favorito no Orquídeas? Lá no quintal, a gente chama hoje da pracinha. É um lugar que tem um banquinho e ele ficou sendo preferido por todo mundo. É um lugar que a gente fez há pouco, mas aquele é o lugar mais gostoso. Resiliência emocional. A gente lidar muito com partida. Como é para você essa parte da despedida? Como é manter esse pessoal? Realmente, a resiliência é algo que acompanha a gente o tempo inteiro. E realmente a gente tem que trabalhar muito psicológico, porque nesse momento você apoia tanto a família, quanto quem fica, quanto sua equipe, e você tem que ter realmente um equilíbrio emocional muito grande. Não é fácil. Hoje eu falo que eu sou um pouco mais firme, mas no início foi realmente muito difícil conviver com as perdas e realmente ser resiliente para dar força para quem fica. Perfeito. Você trabalhou como enfermeira em outros institutos, a gente não está falando de LPIs, mas outros institutos, inclusive acho que na FIENG, né? Você também chegou a trabalhar. Trabalhei. Desses trabalhos que você exerceu, qual você acha que teve uma grande, obviamente todos tiveram, mas uma grande relevância para a sua experiência de aplicação diária no Orquídeas? Bom, a maior parte do meu tempo, né, foi na atenção primária à saúde. Eu fiquei um tempo grande em Ribeirão das Neves, na atenção primária à saúde. De lá, eu tirei a forma do cuidado, esse contato, a questão também do conhecimento clínico. Eu tirei dessa parte, porque a atenção primária à saúde se parece muito com o tipo de serviço que a gente oferece. E a outra parte que eu falo que é junto,
para o benefício do Orquídeas, o conhecimento nessa parte da atenção primária à saúde e a parte de gestão. Então, logo que a gente montou o Orquídeas, eu já tinha um conhecimento muito bom que veio da FIENG, tanto de gestão, quanto a necessidade que a gente tem por meio dos órgãos fiscalizadores. Eu já sabia o caminho, porque lá tanto eu convivi com essa parte da gestão, como eu convivi com essa parte de fiscalização. Então, isso eu já entrei já sabendo, olha, eu tenho que ver isso, eu tenho que ter alvará disso, eu tenho que ir atrás da vigilância sanitária. Então, esses dois, eles agregaram e trouxeram para mim toda essa experiência. E, no mais, o tempo, que a faculdade não ensina, o conviver, tudo que você aprende no seu dia a dia, não há livro que te mostre mais do que o que você vivencia. Entendi. A gente está chegando ao final desse episódio, tá, gente? Eu gostaria que, de antemão, você deixasse um recado. É um episódio, esses não vão ser únicos, teremos mais episódios falando de LPIs, entre outros, mas falando da saúde, porque saúde é tão importante quanto... A saúde é mais importante que qualquer coisa, sem a saúde a gente não faz nada. Mas eu queria que você deixasse um recado, Lívia, para o outro lado da tela, para quem é os familiares de idosos, que tem, às vezes, o pensamento mais fechado. Uma mensagem para eles, uma mensagem sobre o que é estar deste lado de cá. Estar do lado de quem cuida, de quem paga o imposto, de quem paga ali, quem monta a equipe profissional, corre atrás do melhor médico. Com carinho, né? Carinho, amor, dedicação. Isso, com carinho, com amor, com uma missão. Porque eu acredito que mais... mas aí o residencial, aquela pessoa é empresária. Cara, é uma missão. Se você soubesse, às vezes ter uma lanchonete é tão mais fácil e às vezes vai dar até mais lucro do que cuidar de pessoas. É tão menos burocrático. Então, deixa um recado pro outro lado para falar sobre a missão que você tem, mais do que ser empreendedora, de cuidar de vidas de pessoas que estão aí no final da sua vida, muitas vezes. A nossa missão é algo que a gente colocou desde o início, que é cuidar com alegria, que é algo que permeia realmente o Orquídeas. E o que ocorre é que as famílias realmente elas têm esse receio. Em primeiro lugar, o julgamento. O julgamento começa com si próprio e depois das pessoas. Seus pais fizeram isso por você e hoje você vai colocar eles numa casa de repouso. E não é assim. A gente vive em tempos diferentes, aonde as pessoas têm o tempo menor e institucionalizar um idoso não é abandonar. Não é abandonar se a família tiver a preocupação de procurar uma instituição séria, uma instituição que realmente atende a todos os critérios exigidos por órgãos fiscalizadores. Hoje, com a internet, a família pode saber muito bem quais são esses critérios. Fazer visita e escolher aquele lugar que mais se identifica com o seu familiar e aquele lugar que ele vai se sentir mais à vontade. E a partir disso, com o passar do tempo, ela vai ver que foi a melhor escolha que ela fez. Porque a casa ela é saudável quando você pode proporcionar segurança e qualidade de vida. A partir do momento que o idoso fica só em casa, com alguém cuidando do sofá para a cama, da cama para a mesa, da mesa para o sofá, e só fazendo as atividades de vida diária, de comer, tomar banho, dormir, e incluindo isso a TV, que não é nenhuma atividade instrumental, né? Instrumental seria ele saber ligar a TV. Então, ele proporcionar esse movimento, essa vitalidade, isso sim é qualidade de vida. Com certeza. Perfeito. Aproveitando a oportunidade, agradecer mais uma vez a Implantar, que nos dá a oportunidade de levar para o outro lado as informações que nós temos com muito zelo, com muito carinho, levado até vocês. Seja na área de comércio, seja na área de política, como a gente trabalha em duas áreas. A Implantar está sempre gerando oportunidades e dando esse apoio. É isso aí. E siga também o Orquídea nas redes sociais. A gente vai estar deixando aqui, tá? As redes sociais, o Instagram do Orquídeas, também o site do Orquídeas, tá bom? Entre lá, entre em contato com a Lívia. Acredite, vocês vão achar fantástica a casa. Eu conheço
E uma dica especial, vá no horário do almoço, porque você vai se encantar também com a comida de lá. Eu sempre filo um pouquinho. Então, é isso aí e beijo, até a próxima.